Olá, xamãs! Vim aqui compartilhar com vocês um processo que eu tive hoje com a medicina ayahuasca. Fiz uma harmonização aqui em casa, eu estava sozinha e consagrei 60 ml da medicina da harmonização. Eu senti que não era aquele processo profundo, que era algo um pouco mais suave, mas que tinha algo ali dentro de mim me incomodando, pedindo para ser visto. E daí, primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Eu estou diante de, tanto eu quanto o Renato, de algumas realizações importantes para nós. E quando a gente está diante de uma realização, algo começa a se manifestar, que é a resistência. E a resistência, ela tem inúmeras faces, então ela vem de várias formas tentando nos pegar. Lígia, é alguém externo que possa ter inveja, que possa isso, que possa aquilo? Não. A resistência é algo interno. Então não é um vilão externo, é um vilão interno. É sobre você, é sobre aquilo que você resiste, aquela mudança que você até quer fazer, mas não consegue, porque a resistência não permite que você saia do lugar. E o externo? O externo só amplia aquilo que já está dentro de nós. Então ontem eu olhei e falei assim, como seria se eu fizesse um determinado cronograma de atendimentos para pessoas que estão chegando na tenda dos xamãs. E ali eu formulei tudo, ficou lindo, maravilhoso. Aí de repente começou a surgir algumas coisas aqui para mim. De olhar e falar, nossa, mas e aí? Eu vou ter que ir tantas vezes na semana. Começou aquilo e parecia que ficou começou a ficar pesado para mim. E quando eu percebi aquilo, eu falei, ok, da onde que tá vindo essa informação? Porque não é tudo isso, da onde que tá vindo essa informação? E a hora que eu perguntei isso, na hora meu pai, ele tinha muita dificuldade em ter uma rotina com alguma coisa. E eu tenho isso também. É algo que eu trabalho muito em mim, mas eu tenho. Meu pai enjoava fácil das coisas. Isso também acontece comigo. Mas quem que carregava peso? Quem carregava peso era minha mãe. E eu ali pequenininha, observando a minha mãe, e a minha mãe ela é bem pequenininha. E aquele monte de filhos, e aquilo tudo muito. Então desde pequenininha eu observava minha mãe naquele peso. E aquele peso eu fui aprendendo que era pesado as coisas. Olha que interessante isso, né? Observando a minha mãe, eu fui aprendendo que as coisas eram pesadas. E nesse aprendizado, muitas coisas aqui para mim, às vezes quando eu quero fazer algo, a primeira coisa que surge é, nossa, mas será que eu vou dar conta? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia e de repente, de onde que eu tô tirando isso, né? E daí, voltando aqui para a história, aí eu fechei ali o que eu tava olhando e fui para o Instagram. Quando eu olhei para o Instagram, eu tenho algumas pessoas que eu sigo e ali ela trouxe uma mensagem sobre a mãe. Aí eu falei, nossa, eu acabei de pensar na minha mãe e olha aqui, né? Olhei aquilo, ok. Quando eu subo mais uma vez, vem uma outra informação sobre o trigêmeos. O trigêmeos é uma inervação que nós temos aqui no rosto, dos dois lados, que ela pega todo o crânio. E o trigêmeos, ele faz uma conexão com o nervo vago. O nervo vago é um outro nervo que nós temos, o maior nervo do corpo, que ele irradia, ele pega da nuca para baixo e irradia todo o corpo. Na cabeça, no crânio, é o trigêmeos. No corpo, é o nervo vago. E na onde é que esses dois se comunicam? Aqui na nuca. E a minha mãe tinha nevralgia do trigêmeos. Então, ela tinha aquela descarga elétrica de dor no rosto. E o que é essa descarga elétrica de dor no rosto? A partir ali do trigêmeos, que é ele que faz isso. Quando a pessoa ela não consegue expressar o amor, ela expressa a dor. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Quando uma pessoa não consegue expressar o amor, ela expressa a dor. E como é que ela expressa essa dor? Ela expressa essa dor através de dores no corpo físico. A nossa face é ela que transmite aquela informação
de como é que eu estou recebendo essa informação. Ou seja, se a pessoa ficou com raiva, é na face da pessoa que todo mundo vai olhar e vai falar: nossa, fulano de tal está com raiva. Se nós estamos preocupados, é nossa face que vai expressar a preocupação. Se nós estamos com medo, a nossa face expressa o medo. E assim por diante. Se nós estamos felizes, a nossa face expressa a felicidade. E a minha mãe, poderia acontecer algo bom com ela, ela até ficava feliz, mas de repente na sequência via uma descarga elétrica no trigêmeos, porque daí a expressão dela, independente se era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim, ela expressava através da dor. Como é que uma pessoa, aí o nervo vago expressa através de dores no corpo todo. Tem pessoas que têm fibromialgia e várias outras dores no corpo, relacionada à expressão do que ela está sentindo. Olha que interessante isso, né? E daí me veio como é que a sua mãe ia expressar o amor pelos filhos, o carinho, o cuidado, se toda e qualquer expressão dela de sentimento era enviado dor, certo? E aquilo, quando eu olhei para aquilo, eu já estudei bastante sobre o nervo vago, mas até então eu não tinha estudado sobre o trigêmeos. Aí eu falei: meu Deus, que conhecimento que acabou de chegar aqui para mim. E mais um conhecimento conectado à minha mãe. Então, desde o início, eu formulei uma coisa, comecei a sentir aquele peso, de repente veio minha mãe, conectei com uma informação que fala sobre mães, depois a outra informação que diretamente não tinha como eu ignorar, porque falava de algo que a minha mãe sofreu por muitos anos. E aí, a hora que eu vi tudo aquilo, eu falei: uau, olha isso, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Mas antes disso, eu quero falar como foi a minha harmonização. E hoje eu acordei, ontem eu precisei gravar uns vídeos e tal, e aquilo foi para mim, não sei, parece que foi pesado aquilo, e algo tão simples, algo que eu sei o que eu tô falando, por que eu estou falando, né? Então não era para ter aquela proporção dentro de mim. E daí, quando eu amanheci hoje, eu senti que eu não estava legal. Eu falei: nossa, mas que esforço desnecessário aquele meu de ontem, né? E tal. Aí me veio, e eu comecei a sentir um frio assim, aquele frio, tudo bem, tá frio, mas aquele frio fora do normal, aquela coisa gélida, aquela coisa assim que dá aquele mal-estar. E minha cabeça muito gelada. E minha mãe, ela às vezes estava até com muito calor, mas ela vivia com uma touca, um pano na cabeça, no rosto, sempre protegendo, porque ela sentia muito frio nessa região. Porque quando a gente fala de dor, a dor, ela coloca a gente num lugar onde não tem acolhimento, não tem aconchego. Então a dor do abandono, da rejeição, ela é algo gelado, é algo frio. E minha mãe vivia dessa forma. E eu comecei a sentir um frio. E daí eu consagrei a medicina, deitei. E daí veio as informações para mim sobre a minha mãe. Aí como é que a minha mãe ia expressar amor. Se toda e qualquer expressão do sentimento dela, ela sentia aquela descarga elétrica de tanta dor. E daí eu fui e falei: nossa, preciso esquentar minha cabeça. E eu não consegui achar uma touca minha. Aí me veio, pega do Renato. Aí eu fui nas coisas do Renato, peguei uma touca dele. Aí eu falei: nossa, eu preciso colocar um casaco, mais um casaco. Eu ia pegar um casaco meu, e me veio e falou: não, pega o casaco do Renato. Inclusive que ele estava usando ontem. E eu fui lá, peguei o casaco do Renato. Aí eu coloquei. E eu fiquei dessa forma, nessa foto que vai aparecer para vocês. E daí eu esquentei o almoço. O Renato tinha feito uma sopa ontem e eu sentei para comer. E minha mãe gostava muito de sopa. E a hora que eu sentei para comer, gente, eu ainda estava sob efeito da ayahuasca, mas eu precisava comer, precisava me arrumar, porque eu tinha atendimentos para fazer depois das 17 horas. A hora que eu sentei com aquela cumbuquinha e comecei a comer, não era eu, era minha mãe. Eu olhava, eu estava vendo a minha mãe, o jeito dela comendo, tudo. Eu me transformei na minha mãe. E ali eu entendi que era minha mãe me acessando, trazendo tudo aquilo. E eu disse o seguinte para ela, falei: mãe, se para mim hoje
com toda a informação que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, com todo esse preparo que eu adquiro dia a dia na minha vida, com toda essa lucidez, não é fácil, certo? Eu não complico a minha vida, mas eu sei que não é fácil. Imagina para a senhora que não tinha nada disso, que não tinha essa informação, que não tinha alguém te dando um suporte emocional. Não foi fácil para você, minha mãe, mas também não foi fácil para você, meu pai. Meu pai teve uma vida muito sofrida e minha mãe também. E eram duas pessoas juntas, com muito sofrimento, aonde eles não tinham esse amparo emocional para eles saberem lidar com tudo aquilo. E de repente começaram a chegar os filhos. Era tudo muito pesado para eles. E eu pude olhar para esse lugar, mas já olhei outras vezes. Mas como eu olhei hoje, eu sinto que eu não havia olhado. E ali eu dei espaço para olhar para a história da minha mãe, para a história do meu pai, e dizer para eles que eu consigo sentir o que vocês sentiram. E agora eu sei, mais ainda, o quanto foi difícil para vocês. Foi muito difícil. E ali naquele momento, a minha mãe, antes dela se casar com meu pai, o meu avô falou para ela: se você casar com esse homem, você não vai ser mais minha filha. E minha mãe ali, né, em todo aquele movimento dela, até de rebeldia, mas uma coisa quando tem que ser, não erra o caminho, ela se casou com meu pai. E ali o meu avô virou as costas para ela. E meu avô era o homem assim da vida dela. Ela era apaixonada por esse pai. E ela falava isso pra gente, né? Só que quando ela virou as costas pro meu pai, pro meu avô, o meu avô, ele tinha um centro que ele tocava o kardecismo, a mesa branca, mas não era bem o kardecismo, mas também não era totalmente umbanda. Mas ali ele recebia os guias espirituais dele, recebia todo mundo e realizava o trabalho dele. Ele benzia, fazia garrafada, fazia um monte de coisa, então muita gente ia lá para isso e participava das reuniões espirituais dele também. E hoje eu tenho uma tia herdou todo esse trabalho do meu pai. Só que lá ela toca o molocô, que é a umbanda com candomblé junto. E daí, quando minha mãe rompeu com meu avô, ali também ela rompeu com as entidades espirituais. Então eu não via minha mãe falar, ela falava bem pouco do pai Jacó, que é um preto velho, né, da linha do Oriente. Ela falava bem pouco. E daí ali naquele momento, eu ali, era minha mãe, eu ali. E dali naquele momento veio uma preta velha, e eu acho que é a avó Redonda, porque foi o primeiro nome que veio para mim. Veio pedindo o seguinte para mim: diga para sua mãe que ela precisa abrir o coração dela para os pretos velhos. Ela precisa voltar a sentir o amor, e vai ser através da cura dos pretos velhos. Aí, ali naquele momento eu enviei essa informação para minha mãe, porque ali era minha mãe voltando a se reconectar novamente com toda a entidade espiritual, com tudo isso, se abrindo para esse momento. E daí veio para mim, aí o que eu quero trazer para vocês, para finalizar isso aqui? Que daí chegou algumas informações extremamente importantes que eu preciso trazer para vocês, tá? Muitas pessoas chegam em mim e perguntam assim, ó: você faz hipnose? Eu faço hipnose, só que hipnose é algo muito bom, só que a hipnose, a boa parte da hipnose, o hipnólogo é ele que escuta a história que a pessoa está trazendo, o paciente, o cliente está trazendo, e daí ali ele começa a colocar uma nova história. Então ele faz uma reprogramação. Então a pessoa conta uma história de dor, de sofrimento, alguma coisa ali que aconteceu, ele escuta, aí ele começa a dar sugestões para a pessoa poder reprogramar tudo aquilo. Isso é muito bom, só que quando a gente vem para esse lugar dessa expansão da consciência de forma lúcida, com lucidez, e principalmente quando a gente fala de ancorar a identidade, o eu sou de cada um, nós estamos falando daquele lugar aonde eu não preciso mais
que outras pessoas façam essas sugestões para mim, certo? Eu começo a me abrir para as informações chegarem e eu começo a filtrar o que é que para mim serve ou não. E quando eu faço isso, eu de forma lúcida vou fazendo uma nova reprogramação. Então eu não preciso de uma outra pessoa para fazer uma reprogramação. Eu preciso de pessoas que me ajudem a ampliar essa minha visão. Por isso que a gente faz cursos, terapia, fazemos várias coisas, mas não para pegar pronto algo, mas sim para escutarmos, aprendermos e trazermos para nós e fazermos a nossa reprogramação. Então a gente começa a liberar a necessidade de que outra pessoa faça a reprogramação dentro de nós. Isso é firmar a nossa identidade. Quando a gente não faz isso, nós ficamos à mercê das sugestões alheias. Por isso que a pessoa pega um celular, tudo que ela escuta, aquilo vai sugestionando para ela. De repente ela está fazendo algo, falando algo que na verdade ela sofreu ali uma reprogramação através de sugestões de pessoas que ela não sabe nem bem o que a pessoa realiza na vida dela, certo? E outra informação importante que chegou para mim. Quando as pessoas... Aí tá, a pessoa me pergunta isso, né? Aí eu já percebo de qual lugar que a pessoa quer fazer essa hipnose. Daquele lugar de onde ela está dependente ainda de outras pessoas. Aí eu explico para a pessoa como é que eu realizo tudo isso. Que eu trago consciência com lucidez para todo mundo. A outra pergunta que me fazem muito: Lígia, você faz regressão de vidas passadas? Faço, mas antes de levar a pessoa para olhar para uma outra vida. Olha que importante isso. Antes de você levar uma pessoa para olhar para outra vida, faça a pessoa olhar para tudo que ela viveu nessa vida. Quanto mais informações ela tiver sobre essa vida, mais ela vai descobrir que outras vidas, seja uma vida passada, uma vida paralela, aí olhando para toda a dimensão, inúmeras dimensões, multidimensional, olhando para tudo isso, ela vai descobrir que o que ela está vivendo no aqui e no agora tem muito mais a ver com tudo que ela experienciou desde a barriga da mãe dela. Informações de outra vida pode estar vindo para cá, mas quando ela tem consciência de tudo que está acontecendo aqui, ela consegue compreender o porquê que está vindo. Só que a hora que vem, não vem com essa dimensão tão grande, como todo mundo pensa. Como se a vida que ele está vivendo agora é porque uma outra vida está interferindo totalmente. Não é verdade, tá bom? Comecem a olhar para toda essa visão de forma ampliada. Viva no aqui e no agora. Traga as informações dessa vida. Traga de forma lúcida e consciente. Não coloque uma pessoa para atuar na sua linha do tempo, transformando, mudando coisas que você nem sabe o que a pessoa está fazendo. Jamais faça isso, certo? Então, antes de querer fazer uma regressão de vidas passadas, olha para o que você viveu nessa vida. Que você vai descobrir que mais de 95% de tudo que você vive aqui, para não falar 98%, 99%, tem a ver com o que você veio para viver nessa vida, certo? E daí, outra informação que chegou para mim, muito importante. Sobre a constelação. Muitas pessoas também chegam e quando eu falo alguma coisa, não, mas eu já constelei e eu já perdoei meu pai e minha mãe, eu já ressignifiquei, eu já acolhi a minha criança ferida. Certo? Sério? Eu pergunto para a pessoa, mas quantas constelações você já fez? Eu fiz 1, 2, 3. Falei, então, é bem pouco, né? Para você falar de uma vida toda, de inúmeras situações que aconteceram com você. A constelação, ela não é aquele lugar decisivo, aonde é isso e pronto. A constelação é algo que vai trabalhando ali, camadas por camadas. E a constelação, ela é daquele lugar onde você passa a dizer assim, ó, você olha para uma situação que na maioria das vezes está relacionada ali a pai e a mãe. A sua criança é a sua mensageira, ela traz a informação
ela entrega a informação para você, para o seu eu adulto, você entendeu? E daí quando ela entrega a informação dizendo, foi isso aqui que aconteceu comigo, eu ouvi isso do meu pai, ou eu ouvi isso da minha mãe, eu vi esse movimento da minha mãe. O que eu contei para vocês? Eu vi um movimento de muito sacrifício da minha mãe, como se tudo fosse pesado, tudo muito duro. E daí, a minha criança foi se abastecendo daquela informação. Aí hoje, né, várias vezes essa informação vai chegando para mim, cada vez que chega mais ampliada. O meu adulto disse gratidão para minha criança, e agora eu consigo ver. E a partir do momento que eu consigo olhar para tudo isso e que eu consigo ver, aí sim eu consigo fazer uma nova reprogramação em mim, diante das escolhas que eu quero fazer para mim agora. Só que veja bem, aqui não é o vilão. Você não é a vítima, o coitadinho. Não existe vítima, não existe vilão. São pessoas aprendendo a viver. Então tudo aquilo que a sua mãe fez, que o seu pai fez, que os seus avós fizeram, estamos todos no aprendizado. Então, cada vez que você olhar para o seu sistema, não olhe para o seu sistema familiar, não olhe para o sistema procurando culpados. Olhe para o sistema, agradeça a informação de aprendizado. Porque olha só, o aprendizado que eu tive com a minha mãe. Filha, eu olhava para tudo com muito peso. Logo, essa informação chega em mim e eu percebo que eu também estava olhando. Mãe, gratidão por me mostrar que eu não preciso olhar para as coisas com peso. O meu pai, filha, eu não conseguia me comprometer com as coisas. Olha eu reproduzindo isso. Pai, agora eu sei que esse comportamento vinha do Senhor. Gratidão por me mostrar, porque o Senhor me mostrou que cada vez que o Senhor não tinha compromisso, o Senhor perdia as coisas. E nós vivíamos de uma maneira muito difícil. Então agora eu posso ter compromisso e fazer as coisas acontecer de forma diferente na minha vida. Olha quanto aprendizado o meu pai e minha mãe entregam para mim constantemente, tá? Então eu não olho com arrogância, eu não olho para eles querendo achar um culpado, dizendo, isso não é meu, agora eu vejo que isso não é meu, isso é seu, e eu devolvo para vocês. Como se fosse de forma dura falar dessa forma. Na constelação da alma, eu ensino para vocês que olha para o seu sistema, olha com amor, olha com reverência, olha com respeito e olha com gratidão, porque o seu sistema familiar é uma grande escola na sua vida. Aprenda a valorizar cada informação, cada conhecimento que chega até você. E a hora que você aprender a fazer isso, você vai ver o seu sistema entregar para você informações de forma completamente diferente. O seu sistema familiar é uma entidade viva, é uma consciência espiritual viva. Então, tudo aquilo que se você entrega ingratidão para eles, se você fica entregando, querendo achar um culpado, responsabilizar alguém porque algo não está dando certo para você, porque um relacionamento não dá certo, porque minha mãe era assim, porque meu pai era assim, você está tentando achar culpados. E o seu sistema familiar não irá responder de forma sadia para você. A hora que você aprender a olhar para o seu sistema familiar com respeito, com gratidão, sabendo que você veio de lá, você amplia toda a informação que chega até você. E a hora que você amplia, você sabe que você pode fazer algo grandioso. Você não vai fazer algo melhor do que alguém do seu sistema. Você vai fazer algo diferente a partir da reprogramação que você está fazendo com você mesmo. Diante de todas as informações que você está se abrindo para receber. Percebe a diferença? Então fica aqui para vocês, na constelação da alma, realizada aqui por mim, na tenda dos xamãs. O que eu ensino para vocês é olhar para o sistema com amor, com gratidão, com reverência e com respeito. Se você estiver com um olhar completamente diferente disso, você infelizmente está fazendo uma constelação totalmente racional. A sua mente ainda desalinhada ao seu propósito de alma aqui na Terra. Certo? Então fica essa informação aí muito rica e grandiosa para vocês. E quantas vezes eu devo constelar? Todo santo dia.
Por isso que a constelação, ela não é apenas o campo ali atuando uma única vez, né, que a gente coloca ali, não é uma única representação. A constelação, ela é uma filosofia de vida, é algo que você vive constantemente na sua vida. Então, se constele, se autoconstele diariamente. Começa a perceber o que é que essa informação está querendo mostrar para mim, da onde que vem, de onde foi que eu aprendi isso, com quem que eu aprendi. E a hora que chegar a informação, com quem mais eu aprendi. Lígia, mas eu não conheço meu avô, eu não conheço minha avó, eu não conheço ninguém. A informação, ela está solta, ela está aí circulando no seu campo morfogenético. Quando a gente fala de campo, nós estamos falando de um campo energético, morfogenético. Genético porque vem da linhagem familiar. Quando é só um campo mórfico, é um campo que atua na sociedade, no bairro, no trabalho. Então pega todas as informações que tem ali. Então, imagina que aqui, ó, é todo um campo morfogenético da sua família. Todas as informações que existem nesse campo, de tataravó, pensa aí de todas as gerações, de 9 gerações para cá, ou até muito mais. Todas essas informações estão circulando nessa malha aqui energética. Então, basta você se abrir que a informação chega e você vai aprender sobre pessoas que você nunca viu e que às vezes nem seu pai e nem sua mãe falaram sobre ele. Porque toda essa informação está solta aqui nessa malha energética. Aqui nós estamos falando de mecânica quântica, de física quântica, de uma informação multidimensional. Por isso que nós acessamos todo esse campo multidimensional. Não necessariamente você precisa conhecer alguém pessoalmente do seu sistema. Essa informação, ela está fluindo em todo o seu sistema familiar. Basta você se abrir que a informação chega. E quem mais? É só perguntar, quem mais agia dessa forma? E da onde mais vem essa informação? E vai chegando. De repente vai dizer um tio, irmão do seu pai, ou um tio tataravô seu, da linhagem do seu pai. Uau, tipo assim, de tão longe? Sim. Então é dessa forma que acontece. Por isso que a constelação, hoje em dia a gente já fala, né, constelação do espírito, constelação da alma, tá? Quando eu fui trazer toda essa informação, foi pedido para mim, traga de um lugar muito mais ampliado, porque está de acordo com tudo que você já realiza. E aqui para finalizar, mais 2 informações importantes. Às vezes eu vejo algumas pessoas que elas estão dessa forma aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Elas estão dessa forma, totalmente fechadas. São pessoas que dizem, não, eu não preciso de terapia, eu não preciso mais de nada, porque agora eu já aprendi. Agora eu vou lá, investigo dentro de mim e blá 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 e falo um monte de coisa. Olha só, se a gente está falando de reprogramação, a nossa mente está sempre desprogramando algo e reprogramando outra coisa no lugar. Só que se eu estiver fechada em mim mesma, olha só, se eu estiver fechada em mim mesma, da onde é que eu vou trazer uma informação ampliada? Eu vou só ficar circulando aquilo que eu já sei. Então eu vou me fechar numa informação. E logo, aquilo que você achou que era expandido, que você tinha recebido até aquele momento, porque você se abriu, de repente você se fechou novamente, logo toda essa informação que você ficou ali somente nela, porque você está aprendendo somente com você mesma, essa informação vai começar a ser uma crença limitante dentro de você. Porque nós só ampliamos a nossa informação quando nós nos permitimos viver abertamente, interagir, escutar, aprender, ler livros, fazer cursos, fazer terapia com alguém que realmente traga a informação. Certo? Então, se você estiver fechado somente em você, fez um processo com a ayahuasca,
Aí, de repente, achou que aquilo era o suficiente. Agora eu sei tudo. Agora eu não preciso aprender mais nada com ninguém. Aí eu me fecho, porque eu começo a aprender somente comigo mesma. A sua informação, ela é limitada. A informação que existe dentro de cada um de nós, ela é limitada. Nós ampliamos as informações quando nós interagimos com outros conhecimentos. Aí eu consigo ampliar a informação que eu tenho dentro de mim. Aí eu faço um filtro, se a minha identidade eu sou estiver firmada, eu recebo inúmeras informações. É lógico que eu não busco essas informações em lugares que não tem uma informação boa, em lugares que tem informação que realmente vai me ajudar a prosperar, a me elevar, a me expandir, a trazer lucidez. Esse lugar não tem informação para mim, certo? Então eu vou buscar me conectar com lugares que tem informação que realmente vai ampliar dentro de mim. Depois que eu recebo todos esses conhecimentos, todas essas informações, se a minha identidade eu sou estiver firmada, eu consigo pegar tudo isso e trazer para uma nova reprogramação, de acordo com a minha identidade. Quando eu faço isso, eu amplio, certo? Então, se você ampliou em algum momento, até aqui na tenda dos xamãs, e achou que aquilo foi o suficiente para você, e você estiver se fechando dentro de você, logo, tudo isso vai começar a te bloquear, vai virar uma crença limitante. Agora, eu vou conectar com uma outra informação. Quando um ciclo se fecha, outro se abre. Então, às vezes eu recebo mensagem de pessoas: Lígia, estou encerrando com a tenda, porque o meu ciclo encerrou. Aí eu digo para a pessoa, ok, só que ela não parou para pensar que quando um ciclo se fecha, outro se abre. Quando você achar que já recebeu tudo, você mal sabe que você tem muito mais para receber. Não fecha ciclo dessa forma. Não encerra com lugares que estão contribuindo com a sua evolução e com o seu crescimento. A gente fecha com lugares que já não contribuem mais. De um mês e meio para cá, eu comecei a receber mensagens de pessoas que já passaram pela tenda. E elas começam a chegar dizendo: eu indiquei você para uma outra pessoa. Eu não sei o quê. Sonhei com você. Me deu saudade. Não sei o quê. Na verdade, sabe o que a pessoa está querendo me falar? Lígia, eu estou perdida novamente. O que eu faço? Só que lá atrás ela mandou uma mensagem para mim dizendo: não preciso mais de você. Certo? Então, tomem cuidado com isso. Uma coisa é você falar: vou me afastar por um tempo, para eu sentir como tudo isso está fluindo em mim. Outra coisa é dizer: estou encerrando com você. Tá? Então, não faça esse movimento na sua vida. A gente só encerra com lugares que já não servem mais para nós. Só que eu sei que aqui na tenda nós estamos em constante evolução e crescimento. Tá? Então, muito cuidado com esse movimento interno, porque ele pode te colocar no lugar aonde ele vai te encapsular numa crença limitante, que até você descobrir que você está preso em você mesmo, demora aí quantos ciclos para você conseguir romper com isso aqui. E você vai ficar circulando dentro de você mesmo, dentro de você mesma. Então, muito cuidado com essa informação, tá bom? Ela pode ser já uma informação tentando te limitar. E isso a gente faz constantemente. São os nossos sabotadores internos, é a nossa resistência, dizendo: já foi o suficiente, já aprendi o suficiente. E sabe quando que nós vamos aprender o suficiente? Nunca, tá? Até o último instante da nossa vida, nós vamos estar em aprendizado, em evolução, em crescimento. Graças a Deus. Porque se a gente estiver nesse movimento, nós estamos cumprindo com a promessa de Deus aqui na Terra. Porque nós viemos para aprender. Quanto mais nós aprendemos, mais nós conseguimos nos tornar seres humanos. Tá bom? E aqui, para finalizar, eu vou contar o porquê que eu coloquei, aí veio para mim a informação, porque eu coloquei uma touca do Renato, casaco do Renato, né? Eu coloquei porque, como eu havia falado no início, né, eu fiz uma harmonização. Aqui, como a gente que produz a medicina ayahuasca, então a gente pode tirar várias graduações.
E a graduação da harmonização é uma graduação mais suave, uma graduação mais baixa. Ela abre força, só que eu não consagrei a dose completa, né? Que seria ali 100 ml. Consagrei 60 ml, mas já é o suficiente para abrir uma força, mas foi bem suave. Colocar o casaco do Renato, a touca do Renato, era como se eu tivesse o Renato me abraçando ali. Aquele urso me abraçando, cuidando de mim, zelando por mim naquele momento importante. Então foi por isso que foi pedido para mim, coloca o casaco do Renato, a touca do Renato, que ali eu me sentia naquele momento sendo protegida por ele. Então, para finalizar esse vídeo aqui para vocês. E essa daqui é a minha mironga, minha mironguinha. Fica toda agitada quando ela entra aqui.